boa noite a todos, né, e a todas. Muito obrigado pela presença. A gente começa hoje, então, nosso ciclo, nosso encontro Imagens do Brasil Profundo. Uma espécie de está escrito um bate-papo musical sobre viola e cultura caipira, mas, na verdade, uma boa prosa sobre o mundo da viola e o mundo da cultura caipira. Eu queria começar fazendo os agradecimentos de praxe aqui à Biblioteca Mário de Andrade, a Luiz Bagulin, à equipe da Ação Cultural, em particular a Cida Lucina, que é muito responsável pelo fato de isso aqui ter acontecido e a gente está aqui hoje e nas próximas quintas-feiras, né? Esse projeto, nome pomposo, Imagens do Brasil Profundo, é um nome retirado, na verdade, do Ariano Suassuna, recém-falecido, importante escritor brasileiro, que usava muito essa expressão, né, para entender o Brasil, para conhecer o Brasil, para poder compreender o Brasil nas suas sutilezas, é preciso entrar no Brasil profundo. Dizia isso com muita regularidade, a obra dele, inclusive, é a tentativa de expressar isso tudo e, ao mesmo tempo, tematizar esses lados mais profundos da cultura brasileira. E eu acho que é muito legal fazer esse projeto aqui na Biblioteca Mário de Andrade, pairando aqui acima da gente o próprio Mário de Andrade, meio que abençoando esse projeto. Ele, que era um outro sujeito que sempre andou em busca desse Brasil profundo, fazendo suas andanças, procurando as manifestações de cultura popular, em particular da música. E conversávamos agora há pouco, Paulo Freire e eu, sobre, Mário de Andrade sempre dizia que a alma brasileira era uma alma musical. Né? Para entender o Brasil era preciso entender muito a música brasileira e que o ser mais profundo brasileiro era um ser musical. Então, isso tudo acabou alinhavando da gente fazer essa ideia desse projeto, né? de transformar isso não numa palestra, muito pelo contrário, nem numa aula show, mas uma espécie de uma prosa, uma boa conversa, né? Os 2 dedos de prosa e por aí vai. E eu acho que a gente não poderia abrir esse projeto, não haveria outra pessoa para fazer isso que não o Paulo Freire, que muito nos honra. Para mim é uma emoção muito especial recebê-lo aqui, Paulo. Paulo Freire, um violeiro importante, compositor, músico, pesquisador, escritor, mas principalmente um bom contador de casos, né? E abrimos com Tristeza de Jeca, é isso? Danilo de Oliveira. Bem, Paulo, muito obrigado, né? Insisto, uma honra muito grande, uma alegria recebê-lo aqui. E acho que a gente podia começar falando um pouquinho das suas. Você é uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito rica, de andanças para lá e para cá. Eu queria que você contasse isso um pouquinho aqui para a gente, como é que é essa trajetória sua, né? Vai para a faculdade, sai, Guimarães Rosa, interior de Minas, volta, França, volta. E até o encontro com a viola caipira, e saber se esse encontro é busca, é encontro, é sorte ou é destino? Bom, Jair, eu que agradeço, né, o convite, projeto tão bonito, com um nome tão bonito, né, ainda mais com você que é profundo conhecedor da nossa cultura, e nesse lugar, nesse espaço, né, porque eu estava conversando, eu sou um rato dessa biblioteca. Fui mais, agora eu não moro mais em São Paulo, mas quando eu era um pouco mais menino, eu vinha demais para cá, vinha ler à toa, pesquisar alguns assuntos mais pontuais. Então eu vinha muito para cá, eu sou nascido em São Paulo, né? E vou falar como é que eu cheguei na viola. Eu sou nascido em São Paulo, aqui na capital, vivi a vida inteira aqui, de menino. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, já estava estudando violão e guitarra na escola do Zimbo Trio. Mas a faculdade em 1974, 75, né, plena ditadura, assim, não era muita... Não tinha os professores assim tão bons, porque os professores bons estavam presos, assim, né, fugidos. Então era muito difícil a faculdade naquela época. Eu saí do colégio de equipe, que tinha uma efervescência cultural muito grande. Eu estava me aborrecendo um pouco com a faculdade. Meu pai, percebendo isso, sou filho do Roberto Freire, do louco, não do político, escritor, né, sou um terapeuta, e o meu pai, ele indicou muitos livros para eu e alguns amigos lermos, né, e ele foi indicando muitos livros até que caiu na minha mão o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa.
Quando eu li o Grande Sertão, eu fiquei encantado com a prosa do Rosa, fiquei muito impressionado com aquilo e quis conhecer o som do Grande Sertão. Eu e 2 amigos aqui de São Paulo também. Então eu vim aqui na biblioteca procurar alguns mapas, algumas indicações sobre os lugares que o Guimarães andava, mas o principal mapa que a gente se baseou foi na edição antiga do Grande Sertão. Na orelha tinha um mapa feito pelo Poti, né, a capa do Poti também, e aí você juntava as 2 orelhas, era um mapinha da região toda onde passava a trama do Grande Sertão. E o Guimarães falava muito no Urucuia, Rio Meu, Urucuia, Urucuia, Paz das Águas, Urucuia, margens altas na beira do sertão. A gente falou, gente, o que será que é esse tal do Urucuia, né? Essa magia do Urucuia? Então, as coincidências até com o que você estava falando, primeiro eu falei para o meu pai, olha pai, eu estou pensando em largar a faculdade, morar no sertão de Minas, para aprender a tocar viola, conviver com sertanejo. O pai falou assim, você está falando sério? Eu falei, estou, lá vem para o Paulo, é a melhor coisa que você faz na vida, largar dessa faculdade, essa chatice, para morar no sertão do Guimarães Rosa. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Ele mandou eu ir mesmo, né? Largar e aquela coisa de meter o pé no chão e conhecer o Brasil. Então, naquela época, em 77, isso, ele conseguiu um encontro com o Ariano Suassuna. Então, a gente foi até o Recife, de ônibus, né? 48 horas, eu acho que foi, né? E aí encontramos com o Suassuna, que ele disse, assim, textualmente, ele falou o seguinte: qualquer lugar do Brasil que você se enfiar, que não tiver luz elétrica, então não vai ter televisão, que não tiver telefone, que tiver uma cultura muito concentrada na luz, vai ver coisas maravilhosas. Se você andar mais 100 quilômetros, você vai encontrar coisas diferentes, coisas parecidas, mas com uma outra cultura. E tudo muito bonito. Então você só tem uma coisa para fazer. Vai, né? Então a gente começou entrando por ali, no Recife, fomos até Petrolina, Juazeiro, pegamos um vapor no São Francisco, fomos até Januária, Serra das Araras e Urucuia. E lá no Urucuia, Urucuia é um rio que nasce em Goiás, deságua no Rio São Francisco, perto da cidade de São Francisco. E lá no Urucuia eu conheci um mundo, né, assim, que era um lugar que não tinha luz elétrica. O único contato com o mundo de fora era um ônibus que passava uma vez por semana, se a estrada ajudasse. Então as notícias todas viajavam nesse ônibus, às vezes o ônibus parava lá, imaginava, fulano vai casar, não sei quem nasceu. E os viajantes, né, ficavam andando e falando o que estava acontecendo. Então, a gente ficou nesse lugar durante uns 2 anos, voltei para São Paulo algumas vezes, mas quando você fica num lugar desse, você fica... a gente queria viver como um sertanejo, né? Da forma que eles viviam, e eu acho que o aprendizado de viola ele foi muito para esse sentido. Então, eu morei com o Sr. Manuel de Oliveira, o mestre Manelin, e trabalhava na roça com ele de dia, e no fim da tarde ia para o terreiro dele e ele ficava me ensinando viola. E o ensino no sertão é você observar e tentar imitar, né? Então, lá o Sr. Manuel me ensinou um bocado de coisa. Continuo falando aqui, gente? Se eu estiver falando muito, você para. Não, porque o Sr. Manuel, o Sr. Manuel é um homem muito sério, assim, muito centrado, e ele ensinou umas coisas. Ele falava que o sertão mora dentro do bojo da viola. Então, o principal ensinamento, assim, o principal serviço do violeiro era observar o sertão e trazer para dentro da viola. Então, por exemplo, ele falava assim: Paulo, olha aquela lagartixa lá. A lagartixa é assim. Eu vou mostrar como é aquela lagartixa do Sr. Manuel. A inhuma, ela é um pássaro que parece um pouco um peru, assim, desse também é um pássaro grande, e é um pássaro em extinção, né? Mora em Campinas, até o Ribeirão Inhumas, que devia ter inhuma por lá também, chamava inhuma. E a inhuma, ela tem um canto muito bonito, mas é muito difícil você enxergar uma inhuma, porque ela é muito arisca, né?
Então tem um caos e tem a música. O caos é que diz que um padre, né, era louco para escutar o canto da Inuma e sabia que o violeiro tinha essa manha de escutar e tal. O padre falou: violeiro, você me leva para onde tem uma Inuma? O violeiro falou: claro, padre, vamos lá. Onde é que tem? Não, tem uma lagoa aqui perto. Aí o padre foi com o violeiro lá, o violeiro sentou na beira do rio, da lagoa, né, encostou na árvore, e o padre: ô violeiro, e é bonito? Padre, o Inuma para cantar bonito, olha que beleza o canto da Inuma. O tempo foi passando, nada da Inuma, né? E o padre: ô violeiro, essa Inuma? Padre, essa Inuma é boa demais. Olha que beleza que eu canto essa Inuma. O tempo passando, 6, 7 horas da noite, nada da Inuma, né? Uma hora assim, o padre deu uma cochilada, né? Quando ele acordou, estava o violeiro lá, enrolando o pito dele, né? Assim: ô violeiro, e essa Inuma vai cantar ou não vai? Padre, vai cantar. Isso não vai dar conta da boniteza do canto da Inuma. Bom, chegou umas 11 horas da noite, cada um dorme para o lado, né, roncando e tal. Aí quando o padre acorda, né, de madrugada, onde é que eu estou, o violeiro roncando, ela fala: sacode, violeiro, acorda, desgraça, acorda. Nós estamos aqui há mais de 5 horas para escutar o canto desse bicho, esse bicho vai cantar ou não? Aí o violeiro falou: seu padre, se o senhor não tiver fé, o senhor não vai escutar o canto da Inuma. Então, o canto da Inuma é o seguinte: a Inuma ela tem 2 esporas, uma em cada pata. Então ela canta e ela vai batendo a pata no galho da árvore onde ela gosta de ficar. Então a gente tem que bater as 2 patas na viola e fazer o canto ao mesmo tempo. O canto da Inuma é assim. Esse é mais difícil. Isso, e lá no Lupe tem aquela história, né, Jair? Você tem que apresentar aquele ser primeiro antes de eu falar dele. E fica rondando, né? Tem muita história com ele, né? Amor. Cuidado. Continua. Ou coisa ruim. Então, porque o Guimarães ele falava muito, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho. E quando a gente chegou lá no sertão, contaram para a gente o seguinte, que o seu Manuel, ele era o irmão da sogra dele, chamava Andalécio. E o Andalécio tinha acabado de morrer quando a gente chegou lá. Diz que o Andalécio ele não tocava muita viola, ele tocava um pouquinho, né? Diz que da noite para o dia começou a tocar viola demais. Todo mundo ficou cismado. Como é que o cara que toca mais começa a tocar muito, né? E quando a pessoa toca muita viola no sertão, é muito bom porque ele é convidado para tudo quanto é festa. As moças já acham ele mais bonitinho. Não tem que ficar pegando na roça todo dia, porque tem que ficar tocando nas festas e tal. Então ele começou a ficar muito famoso na região. Mas, de repente, ele começou a ficar assim meio atrapalhado. Ele fechava as janelas da casa dele tudo com madeira e prego. Depois ele fechou a porta também, largou a viola no canto, ficava gritando hino religioso dentro da casa dele. A mãe dele morreu, ele ficou louco, depois ele morreu. Então diz o seguinte, que ele fez o pacto. Fez um negócio com o capeta e assim, o pacto com o diabo é aquela coisa que você se torna um grande instrumentista, né, como o Paganini, que fez o pacto também, mas você tem que pagar, né, para ter esse benefício. E diz que você combina uma coisa com o diabo, mas quando ele aparece para cobrar, eles falam lá que é sempre um tanto impossível de se pagar. Então eles fizeram um trato, o diabo deve ter falado, cobro tanto assim, né, ele achou que podia ser, mas ele chegou e cobrou o que ele quis, né, que foi a mãe, né, a cabeça dele, e depois levou ele embora. Então, e a sogra do seu Manuel, que era irmão da sogra, né, eu falava assim: mas dona Joaninha, o que ele fazia? Eu falei assim: Paulo, ele chegava em casa, punha a viola em cima da mesa e a viola tocava sozinha. Então
Dona Joaninha, a senhora, Paulo, ele é meu irmão. Eu via direto, ele punha lá, ou às vezes ele ia para o terreno, ficava com a viola emborcada assim no peito, abria os braços e a viola tocando, e todo mundo lá falava que a viola tocava sozinha. E a gente começou a ficar cismado demais com isso, né? E o seu Manuel, ele não gostava disso. Eu falava, porque tudo eu ficava lá com o seu Manuel tentando tocar do jeito dele, né? Aquele estudo e tal. E o seu Manuel falava assim, Paulo, não mexe com essas coisas que estão falando para você, porque ele sabia que a gente perguntava muito, né? Curioso, né? Tu não vai, seu Manuel, o pessoal está mexendo, está querendo saber do diabo, do capeta, do pacto. Ele fala assim, Paulo, usa que serás mestre. Quer dizer, você tem que estudar, tijolinho, não é para você ficar mexendo com isso, não. Mas a gente, né, é curioso. Então, falaram que tinha um homem lá que sabia do velho que tinha feito o pacto. Então, eu fui lá, perguntei e me deram uma receita. Então, eu vou contar para vocês agora a receita para se fazer o pacto com o diabo. E não é só para tocar viola, não. Quem quiser, quem estiver na faculdade, tiver algum trabalho difícil para fazer, diz que fazer o pacto ajuda. Passar em concurso. Moço, não vai ver. Diz que para fazer um pacto com o capeta, quer dizer, você tocar viola daquele modo atravessado, você tem que fazer assim, vai ouvindo. Vai para uma igreja bem retirada, aquelas igrejas lá no interior, e sabe que por lá já morou, tocou um violeiro bom danado. Vai sozinho de tudo. Quer dizer, o senhor vai só violinha, vai naquela igrejinha de noitão, mão grudada, vai chegando. Quando você chegar perto da igreja, larga a viola ali numa moita e chega mais perto. Nessas igrejas do interior tem sempre um buraco na parede, que é a modo do povo ficar lá dentro respirando mesmo. Então você chega lá e enfia o braço dentro daquele buraco e começa a gritar alto, começa a gritar bem alto, lá dentro de você, para dentro da igreja, o nome daquele violeiro que morava lá aqui para tocar tanto, só mesmo tendo feito o pacto com o diabo. Grita! Vocês vão sentir uma mão peluda de agarrar lá dentro. Uma mão peluda com as unhas compridas, vai puxar vocês para dentro, vocês vai força para fora, não deixa não. Aquela mão vai puxar para dentro, você vai puxar para fora. Quando você vê que a sua mão está bem dentro da mão do otário, você vê que ele vai começar a esmigalhar seus dedos, quebrar, esmigalhar de uma vez. Nessa hora você puxa a mão, de qualquer jeito. Você vê os dedos tudo esmigalhado, os talhos, o pelo do tal dentro dos talhos, aquela coisa desgraceira mesmo, ela esmorece. Olha para a sua violinha ali na moita, ela vai estar respirando. O bojo dela enchendo e esvaziando. O bojo dela enchendo e esvaziando. Vai em direção a ela. Vai aparecer um cachorro, um cão, um bitelo, preto, grande, bonito. Vai pular em cima de você. Vai pular em cima de você. Vai querer te pegar. Você pula, regaceia, retorteia. Não deixa ele encostar em você, nem você triscar nele. Moço, agora. Pois se você chegar na sua viola sem o capeta encostar em vocês e sem vocês bater nele, é só começar a pontear. Vocês vão estar tocando desse jeito assim. Vai vendo. Que é a viola caipira, vamos chamar assim, né? E aí, claro, tem o tinhoso, mas tem de outro lado a presença do São Gonçalo também. O São Gonçalo é muito interessante também, né? Porque o São Gonçalo, ele é considerado um santo casamenteiro, que nem Santo Antônio, é o santo da fertilidade e o protetor das prostitutas, além de santo padroeiro dos violeiros. E o São Gonçalo, eu vou contar o qual é o São Gonçalo aqui. Padre, Filho, Espírito Santo, Padre, Filho, Espírito Santo, nas horas de Deus eu canto, nas horas de Deus eu canto. Ora vive, ora viva, ora vive, ora vivo, viva o São Gonçalo, viva.
Portugal, na região do Amarante, em 1200, 1300 e alguma coisa. O São Gonçalo diz que ele prometia para as mulher-damas que se elas dançassem 12 rodas de louvor, primeiramente a Jesus, depois a São Gonçalo, elas iam conseguir se casar. E diz que é o que essas mulheres mais querem na vida, né? Então o São Gonçalo dançava com as mulheres, dançava. E aí ele conseguia que pelo menos nessa noite, e no dia seguinte, por estar muito cansada, que as mulheres não usassem o corpo dela para as coisas diferentes e guardassem para o Senhor. Lá vem o carro cantando, lá vem o carro cantando, vem cheio de cravo e rosa, vem cheio de cravo e rosa. São Gonçalo vai na frente, São Gonçalo vai na frente, escolhendo a mais formosa, escolhendo a mais formosa. Mas diz que o São Gonçalo, quando ele dançava com as mulher-damas, com aquelas bocas pintadas, os desejos tudo solto, diz que ele punha prego no solado do sapato e dançava com elas. Esse prego era para aliviar a tentação e para já ir adiantando uma penitência pelos desejos que ele ia tendo. Porque quem que pode com uma mulher dessa? São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante, não é como os outros santos, não é como os outros santos. Outro santo quer que reza, outro santo quer que rezo, São Gonçalo quer que dança, São Gonçalo quer que dança. E ele quer que dança mesmo, porque as danças de São Gonçalo que eu vi, você faz a promessa para o santo e não é de vou rezar não sei quantos terços, tal, vou dançar tantas rodas para São Gonçalo. E eu tenho umas teorias sobre o São Gonçalo, porque o nosso querido Câmara Cascudo, que eu estava falando hoje também, ele quando eu voltei do Urucuí, eu voltei muito impressionado, porque a dança de São Gonçalo era assim, é uma pessoa como se fosse o São Gonçalo na frente, 2 contraguias e só a mulher dançando. E segurando uns arcos coloridos, aí vão fazendo umas formações com esse arco, fazem várias coisas, um balaio, um monte de coisa, e vai dançando e cantando. E eu fui pesquisar sobre a vida dele, ainda mais falando que era protetor dos violeiros, das prostitutas, casamenteiros, da fertilidade. E aí fui lá pesquisar, e o Câmara Cascudo ele dizia que aqui no Império, que fazia dança para São Gonçalo dentro das igrejas, e dançava assim, dançava o vice-rei com o escravo, com os índios, todo mundo dançando, e diz que pegava a imagem do santo, como São Gonçalo já tinha morrido, né? Pegava a imagem do santo e quem quisesse se casar, dançava com a imagem do santo, né? Que é casamenteiro. Quem quisesse ter filho e não conseguia, né? Primeiro faz o serviço, segundo dá certo, diz que pega a imagem do santo e passa pelas partes do homem e da mulher, que diz que aí o filho vem. Então ele vai falando tudo isso, o Câmara Cascudo, e aí ele diz que todo mundo dançava junto, dentro das igrejas, e durante muitos anos, só depois que tiravam da igreja, com um caráter totalmente profano dentro da igreja, né? Então a minha teoria é que ele podia fazer isso aqui dentro das igrejas, os brasileiros podiam fazer essa dança, porque essa notícia demorava muito para chegar até Deus, né? Que ia ficar muito bravo com essa situação toda, né? Tinha que atravessar o oceano inteiro naquelas caravelas, tudo que acontecia, né? Chegar lá em Portugal, falar para o rei, falar para o Papa, depois voltar para dar o castigo. Então esse caminho assim para Deus era muito comprido, por isso que ficou tanto tempo a dança de São Gonçalo. E como a gente está numa biblioteca, e como eu sei que vocês são pessoas sérias, que estudam tudo, tem um arremate do caos que é o seguinte: teve um programa de televisão da EPTV de Ribeirão Preto, que se chamava Chora Viola. Pegaram vários violeiros, eu fui lá para o sertão com o seu Manuel, toquei um monte de gente, e um violeiro foi lá para Amarante, onde viveu o São Gonçalo. Então filmaram o túmulo de São Gonçalo, né, Globo, né, filmaram e foram entrevistar o padre, né, da paróquia de São Gonçalo, lá em Portugal, lá no Amarante. Eu falei assim, o seu padre, o São Gonçalo foi muito importante, tal, santo, casamenteiro, e tarará, e disse que da fertilidade, assim, da fertilidade, a gente foi ficando meio desanimado, né? Eu falei assim, padre, e essa história que é o santo protetor das prostitutas? Aí disse que o padre falou assim, segundo Paulo Freire, porque um livro que eu tinha escrito chegou na mão do padre, o padre comprou minha história. E eu tinha escrito, me baseei no Câmara Cascudo, mas eu mandei bala, né? Contei um monte de loucura, né? Essa coisa de violeiro, você vai passando a coisa para frente, mas né, para ficar mais interessante, você vai... O meu pai, ele dizia que ele mentia em respeito à inteligência das pessoas. Você está contando um caos, todo mundo meio desanimado, você começa a mentir, o pessoal fica mais animado, então você vai, né?
E foi assim que nós almoçaram. E o padre, ele foi nessa conversa e comprou a ideia. Então, vocês prestem atenção quando for escrever alguma coisa. Então, Paulo, nessa toada da viola, do tinhoso, do São Gonçalo, quer dizer, a gente nota, e acho que é uma questão interessante para você, um pouco essa coisa do Brasil profundo. Cultura caipira, viola caipira, música caipira, deve muito a essa religiosidade popular, meio sincrética brasileira, desse, que a gente poderia falar com toda a licença poética do mundo, uma espécie de um catolicismo inclusivo, né, que soube dialogar com diferenças, integrar e transformar isso em formas culturais tão ricas, tão diversas, folia de reis, divino, reisado, quer dizer, qual é a presença disso, a importância disso para você e a presença dessas coisas na formação da cultura caipira e da música caipira? Essa questão é muito bacana, porque eu me formei como violeiro com o seu Manuel, né, e em Folia de Reis, lá no sertão do Urucuí. A Folia de Reis ela é a representação da viagem dos Reis Magos para adorar Jesus. Então, no dia 25 de dezembro, às vezes 10, 12 ou 14 foliões, como eles chamam, cada lugar tem uma folia diferente. Vou contar como é que é lá no sertão do Urucuí. Você sai viajando e cantando toda a casa que você passa, você tem que cantar sobre o nascimento de Jesus. E são músicas assim muito longas, né, que contam toda a história e tal. E aí eu comecei a frequentar essas folias, mas as folias só andam à noite no sertão, porque os Reis Magos só andavam à noite porque eles tinham que seguir aquela estrela guia, né, para saber onde é que estava Jesus. Então, no sertão também só andam à noite. Amanheceu, e aí você passa o dia inteiro. Aí eu passava o dia inteiro com essas pessoas, né, em algum pouso de folia. Aí era viola, causa, e convivendo com eles, né, ficava como uma família mesmo. Aí você sai no dia 25 de dezembro até entregar a folia no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, que é o dia que os Reis Magos chegaram, faz uma grande festa e tal. E você vai cantando, e é bacana porque as pessoas que sabem que a folia vai passar pela sua casa, elas deixam a porta entreaberta e uma luzinha acesa lá dentro. Eles cantam até. Porta aberta e luz acesa, receber com alegria, receber com alegria a visita dos Reis Magos com sua nobre folia, com sua nobre folia. Então, as pessoas vão, assim, as pessoas estão dormindo, que é a noite inteira, sei lá, 3 horas da manhã, a folia se junta fora da casa, a viola passa a afinação para todo mundo, e aí já entra assim, meio tocando e cantando baixinho, aí você entra na casa da pessoa, na sala, né, geralmente casa de pau a pique, né, que não tinha luz elétrica, e aí a família começa a chegar na sala, né, você escutando a música, você vê os meninos chegar, você fica com cara de sono, o dono da casa, a dona da casa, tudo com aquela luz de vela, de lampião, uma cena linda assim, né? E aí você vai tocando, e eles trazem, tem sempre uma lapinha, né? O presépio, eles trazem, a gente leva a bandeira, também eles levam no agrado para a bandeira, e aí, depois que você faz essa parte mais religiosa, você tem as brincadeiras, que são as danças todas, canto, sapateado, as brincadeiras mesmo. Então acaba misturando esses dois lados, mas eu acho que esse caminho que eles têm para chegar em Santo Reis é um caminho muito rápido, muito direto, assim, eu acho que não passa pelo Vaticano, eles têm uma proximidade, a promessa que eles fazem, é tudo muito, muito presente na vida deles e muito importante para eles também. Teve até uma coisa que aconteceu lá, que apareceu um padre alemão lá no Urucuí. Nós quisemos dar um castigo para o padre, mandaram ele lá para a paróquia, né? Imagina, um sertãozão, né? E aí o padre